Enfim, como a Débora mencionou, né, o LEAC teve um crescimento exponencial, isso é nítido. Quem não conhecia o LEAC deve ter ficado um pouco até espantado, num bom sentido, o quanto a gente cresceu nos últimos 10 anos. Isso é reflexo de produção, de alunos que são inseridos e um reflexo claro na pós-graduação. A gente tem uma contribuição direta e é óbvia do LEAC na pós-graduação, isso não é discutível. E agora essas duas partes são dois projetos que são o projeto Baleia da Serra, na verdade já vem, né, atuando já há um bom tempo, um projeto que iniciou com o Júlio, né, e com os alunos do Júlio, a Isabel agora que é a coordenadora, que toca, e é um projeto muito bonito, na verdade, não só por toda a concepção, mas também do que ele faz aqui na nossa região, né? E depois a gente vai falar no final do projeto Aliança dos Saberes, que talvez seja o mais recente, assim, de uma linha que o LEAC começou a desenvolver agora mais recentemente. Então, com vocês a Isabel, tá? Obrigado, Isabel. Tudo bom, gente? Bom dia. Obrigada, Débora, por convite. Cadê Débora? Fugiu. A oportunidade de vir para falar um pouquinho do projeto aqui, né, no workshop. Meu nome é Isabel Gonçalves, para quem não me conhece. Eu sou coordenadora, né, do projeto Baleias da Serra, junto com o Júlio, né, coordenei esse projeto desde o seu início. E eu vou contar, na realidade, para vocês sobre a história do projeto, porque a gente, inclusive, está num ano muito especial para nós, que é a primeira década completa do projeto. Então, eu não vou ficar a falar, o meu foco hoje não é falar de resultados, nem muito essa parte, mas sim contar a história, né, do que a gente tem feito ao longo desses anos, né, e junto, né, então a gente está aqui dentro do LEAC, então a gente sempre ficou, né, a gente está na Mata Atlântica, então a gente está na Mata Atlântica, porque a gente tem o Oceano Atlântico aqui na frente, então a gente é parte do LEAC que está lá a olhar para o mar também, mas sempre também pensando que a gente está integrado com a parte terrestre, então é um pensamento que a gente nunca pode, né, como o LEAC, deixar de refletir acerca disso. Então, vamos lá começar a falar sobre o projeto. Como eu falei, o projeto então nasceu em 2013, quando eu entrei no programa de pós-graduação em Ecologia. Não tá? Está a ouvir? Tá. Não está, o microfone está a ajudar. Quando eu entrei então em 2013 no programa de pós-graduação, aqui no doutorado de Ecologia, então foi assim que o projeto, realmente que era um sonho, uma ideia do professor Júlio e da professora Renata, começou a tomar forma. Então nesse primeiro ano de 2013, quando eu entrei no doutorado, falei assim, a Petrobras vai pagar, vai ter recursos para o projeto. Primeiro mês de doutorado, não tem mais Petrobras, então vamos correr atrás de fazer acontecer esse trabalho, esse projeto. E então nesse primeiro ano eu lembro quando o Júlio falou para mim assim, dá para ver as baleias lá do alto? Eu falei, rapaz, eu não estava muito a fé nessa história não. E aí nesse primeiro ano, nessa primeira temporada, serviu para eu ir, por exemplo, a Broves. A gente foi entender a metodologia usada lá para aplicar aqui. A gente fez parcerias para conseguir os equipamentos que a gente precisava, obter o recurso. Fui lá para o Mirante, vi que dava para ver as baleias realmente do Mirante, e falei assim, E então foi o primeiro ano de estrutura do projeto. E depois, então, em 2014 e 2015, foram os dois primeiros anos que a gente fez a coleta sistemática dos dados, tanto do monitoramento visual quanto do monitoramento acústico. Eu vou falar para vocês um pouco mais sobre isso depois. Então, assim, esses 2 anos foram realmente os dados que a gente coletou, que foram usados inicialmente, então, para o meu doutorado, que foram usados, tá? E daí, desde o início do projeto, eu ia para lá e eu falo assim, dá para ver as baleias. E a comunidade fala assim, baleia? Não dá para ver baleia. Então, sempre foi uma preocupação muito grande, porque a gente está a fazer ciência, mas a gente tem que levar a ciência para a comunidade. Ainda mais quando a gente está numa comunidade muito preocupada, né, e específica aqui na nossa região. Então, a gente começou, aqui vocês podem ver nesta imagem aqui à esquerda, foi no primeiro ano da temporada, em 2014, eu fui para a praça, Serra Grande, com a antena em som. Eu estava a gritar do lado de uma coisinha da rocha lá, um quiosquezinho, para falar sobre as baleias. Então foi a primeira vez que eu fui para lá e assim, no meio do doutorado, eu acho que assim, é uma preocupação que a gente tem que ter como aluno, né, de pós-graduação, como pesquisador, como professor, da gente levar a ciência para a comunidade, para todo mundo que está ao nosso redor. Então sempre foi uma grande preocupação do projeto e foi assim, essa minha primeira palestra aqui, lá a gente montou uma tela nos postes e vamos falar das baleias, para a comunidade entender o que é que a gente está a fazer lá e para realmente saber sobre o que está a acontecer. Então, nos primeiros anos a gente coletou os dados e entretanto eu terminei, vamos lá, vamos analisar dados, vamos escrever tese
E em 2017, o grande marco de 2017 foi que eu terminei, semana passada faz 6 anos que eu defendi a minha tese de doutorado, e defendi doutorado. Como muita gente passa, eu passei por um ano e meio bem difícil, sem bolsa, sem recurso, e tinha a necessidade na região de falar, Isabel, vamos voltar com o projeto. Eu falei, eu quero, só que a gente não tem dinheiro. Então, assim, realmente é normal, a gente passa por, hoje em dia as pessoas veem o projeto, veem as coisas, mas a gente passa por muitos altos e baixos, que é normal a gente passar, que vai continuar a passar, faz parte, né? Mas a gente está sempre na batalha, que tudo que acontece pode acontecer com vocês no final do doutorado, ficar sem bolsa, faz, assim, a gente não pode desistir. Se a gente realmente quer fazer o que a gente sonha, quer fazer, a gente vai lá, luta e vamos buscar as alternativas que a gente pode tentar buscar para fazer acontecer. Foi assim que aconteceu comigo. Então, assim, para vocês verem que eu fiquei mais de anos sem bolsa, e foi muito importante para mim que nesse mesmo ano foi a primeira vez que eu fui no Congresso Mundial de Baleias do BART, na reunião, consegui um pequeno apoio do Congresso para ir, paguei uma outra parte e fui para lá, fui falar a primeira vez assim, para o mundo realmente assim, sobre o projeto, sobre a região, sobre as baleias aqui. Então foi assim, é muito importante a gente também levar para toda, lógico que é importante a gente levar para a comunidade, é importante a gente levar para os pesquisadores, para realmente a gente também fazer as parcerias e aprimorar o que a gente está a fazer aqui, buscar parceiros. E aí, depois, em setembro desse mesmo ano, 6 meses depois da minha defesa, eu fui na comunidade e eu fiz finalmente uma apresentação no meio da praça, comei uma salinha para fazer a devolutiva do meu doutorado para a comunidade. Então, sempre essa, como eu falo, é a nossa preocupação. A gente tem que transmitir, divulgar aquilo que a gente faz. E diante disso, dessa busca e luta por fazer, em 2018, a gente conseguiu uma doação de um doador anónimo e para retomar com as atividades do projeto. E aí eu comecei o projeto com uma tese de doutorado, né? Tem aquele nome comum de uma tese de doutorado, mas para a gente, assim, a gente tinha que passar para outro nível, para a gente realmente conseguir chamar a atenção do projeto e mostrar a nossa importância aqui na nossa região. E foi aí que a gente, com esse recurso, que a gente tinha dinheiro para a minha bolsa, tinha dinheiro para uma bolsa para alguém para me ajudar no campo, não tinha dinheiro para mais nada, assim, divulgação científica, esquece, até hoje eu não tenho, tá? Então, assim, é uma realidade. Até hoje eu não tenho dinheiro para divulgação, redes sociais, assessoria, nada. Então, desde lá a gente pensou, vamos fazer uma logo do projeto? Vamos dar um nome para o projeto? Vamos criar as redes sociais do projeto? A gente precisa disso. Vamos fazer o vídeo do projeto? Consegui parceiro para tudo isso e estamos aqui. Então, assim, vou falar, até hoje não tem dinheiro para divulgar ciência, dinheiro para a comunidade, né? Então, mas a gente é cientista, a gente tem que aprender a fazer isso. Então, é assim que a gente está na batalha, né? Vocês veem que é lindo, maravilhoso, mas somos nós aqui, tem várias pessoas da minha equipe aqui, que batalhamos, a gente faz de tudo. Então, assim, é isso, como cientista a gente tem que fazer de tudo se a gente quer fazer aquilo que a gente gosta, tá? Então, realmente a gente retomou em 2018, 2019, a gente conseguiu esse recurso, retomou as atividades de campo, fez logomarca, deu nome ao projeto, né, o projeto Baleias na Serra, oficialmente nesse nome foi de 2018, e conseguiu intensificar as atividades de sensibilização ambiental e educação ambiental na região. Ainda não do jeito que a gente quer, né, com uma estrutura maior, melhor, mas sempre que tem algum evento, festival, as pessoas nos chamam e a gente vai lá, né, busca outras parcerias. A gente tem uma fada linda, maravilhosa, que é a nossa colaboradora, que conta histórias. Então, assim, buscando as parcerias, a gente, né, vai lá. E aí, o recurso era até para 2019, 2018, 2019, a minha bolsa iria terminar em 2020, junho de 2020. E o que aconteceu? Pandemia. Dinheiro acabou. Eu consegui mais 6 meses de bolsa, que o nosso financiador me deu mais 6 meses, a gente tinha poupado, porque a gente sempre fica preocupado, vamos poupar o dinheiro, tinha mais 6 meses poupados, que deu para mais um ano da minha bolsa, mas dinheiro para campo não tinha, em plena pandemia. Então vamos lá, vamos pensar vamos fazer o que a gente consegue, abre vaquinha, vamos buscar dinheiro, vou falar que tem vaquinha até online até hoje, para conseguir, assim, pouco recurso, né, para fazer, pelo menos não perder, em pleno ano da pandemia, né, tudo que a gente estava a construir. Então fomos uma equipe bem pequena na época, né, eu, Mariana, que estava com o nosso aluno, Eric, Júlio, a gente foi em 4, depois da pandemia, não dava para juntar muita gente, não podia abrir vaga para voluntário, então vamos juntar um grupinho e vamos fazer metade do esforço que a gente fez dos outros anos, mas vamos fazer, não podemos deixar de fazer, pega o carro, bota o dinheiro da vaquinha na gasolina e bora. E eu já, assim, só com a minha bolsa, já, assim, que eu ainda
de sorte o dinheiro que a gente poupou nos últimos anos. E na pandemia, como é que a gente se comunica com as pessoas, aquilo que a gente está a fazer? Então foi aí que, assim, eu lembro que o Júlio falou para mim assim, Isa, vamos fazer o site. Eu falei, meu Deus do céu, esse site vai me dar um trabalho danado. Mas o site saiu na pandemia, foi uma maneira que a gente conseguiu, né, expor tudo aquilo que a gente estava a fazer para realmente se aproximar, depois da pandemia, da comunidade, da sociedade, né? E daí a gente já tinha o nosso Jubão, que era a nossa mascote, tinha sido, né, criada antes da pandemia, e vamos lá o Jubão, junto com o Edson, que está aqui, né, nosso parceiro também, vamos lá o Jubão para as redes sociais, vamos colocar os pais a fazer vídeos das crianças, a fazer perguntas sobre as baleias. Aí foi assim, o que é que o Jubão responde? Então foi como pensar nesse tempo de pandemia, como se comunicar com a sociedade. Então fomos buscando várias soluções aí e vamos lá. E em 2021, no meio desse caos de pandemia e sem dinheiro, minha bolsa ia acabar, nós fomos contactados então pela Bahia Mineração, né, que é a empresa que está a executar o Porto Sul, e eles nos procuraram com o intuito de buscar uma parceria para o monitoramento da fauna marinha aqui na nossa região, né? Eles foram procurar quem já atua na região para executar esse monitoramento. Então, procuraram, falei, Isabel, tem como melhorar um programa que foi feito lá há mais de 10 anos atrás? Eu falei, tem, bastante, está bem desatualizado. Então, assim, com o projeto vamos contribuir, né, com a região, sem nenhum custo, tá? Fazendo um melhoramento, vamos realmente atualizar esse programa de monitoramento de cetáceos e quelônios. A gente nunca tinha trabalhado com tartaruga marinha, o monitoramento de praia eu nunca tinha trabalhado. Então, assim, vamos trabalhar com tartaruga marinha? Eu falei, vamos. Se eu conseguir montar uma equipe, né, de confiança, vamos lá, vamos enfrentar os desafios, que é para isso que a gente está. E então a gente fez toda a estruturação, né, do programa de monitoramento, conseguiu um contrato e para executar então os subprogramas de monitoramento de cetáceos e quelônios do programa de monitoramento da biota aquática do empreendimento Porto Sul. Então tem mais de 30 programas, cada programa tem vários subprogramas, nós até agora janeiro executamos 2 subprogramas, tá? Apesar de um contrato longo, por várias questões administrativas, nós estamos agora atualmente no processo de licitação, né, para saber se a gente vai retomar as atividades que estão suspensas, então para saber se a gente vai retomar, né, com a atividade e à espera aí dessa resposta. E entretanto então foi uma maneira que a gente conseguiu incorporar o ponto fixo no monitoramento do Porto, para a gente conseguir recurso, né, para conseguir sobreviver com o projeto, porque assim, dinheiro para a ciência está bem complicado, e realmente contribuir então para a nossa região, né, para a conservação desses animais. E daí, então agora em 2023, a gente agora acabou, faz 2 semanas, nós acabamos de chegar do 3º Congresso Mundial de Baleias do BART, eu fui no 2º em 2017 e agora acabei de chegar, né, da 3ª edição e novamente levar agora um projeto com antigamente era 2 anos de dados, agora a gente está com 7 anos de dados, né, sobre a ocorrência das baleias aqui, então foi muito importante agora realmente essa oportunidade de apresentar esses resultados e é isso, gente, sem apoio nenhum, vamos dar as caras, vamos juntar dinheiro e vamos lá, porque as pessoas quando olham e acham que tem o Abamin, né, que nos contratou, que o dinheiro, né, que tudo, mas não é assim, então essa é a realidade, a gente tem que correr atrás e várias vezes tirar o dinheiro do bolso para a gente fazer sacrifícios para olhar o que vai acontecer no futuro. E depois sobre o que vai acontecer nos nossos próximos passos eu vou falar no finalzinho. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre tudo isso, essa história que eu contei, de dar uns pequenos detalhes, né, mais específicos. Se quiserem me interromper, gente, estejam à vontade, tá? Porque eu gosto de conversar mesmo, então de trocar. Por que a gente está então em Serra Grande? Por que a gente falou, não, a gente está a desenvolver esse trabalho? Por que em Serra Grande, né? Porque esta região é singular, é única em toda a costa brasileira. Não é à toa que na altura o Júlio, quando pensou ver as baleias, a gente vai estudar aqui. Esta região tem 2 características muito importantes, que nos permitem fazer o que a gente faz. E só aqui, nessa região, que isso acontece em toda a costa brasileira. A gente tem a plataforma continental mais estreita de toda a costa brasileira, isso quer dizer que a gente tem uma pequena área de 5 ou 8 quilômetros que tem baixa profundidade. O que é que as baleias procuram aqui no Brasil? Durante o inverno, acasalar, ter os seus filhotes. Para ter os seus filhotes precisam de águas mais tranquilas. Águas mais tranquilas aqui na nossa região, já que a plataforma é bem curta, às
tem que chegar perto da costa. E aí a gente consegue ver de terra. E a gente tem um ponto muito alto, né, de 90 metros, perto da linha da costa também, né, que se fosse muito longe da linha da costa não adianta, que a gente vai perder muita visibilidade. Então a gente tem um ponto alto, perto da linha da costa, uma plataforma continental estreita. São as características ideais para realizar este tipo de monitoramento, que não ocorre com estas mesmas características em lado nenhum. Por exemplo, em Abrolhos, este monitoramento ocorre, então num ponto bem menor. A área de estudo é bem menor, tá? Lógico que tem uma área de 360 quase, mas com estas características só aqui. Então por isso que a gente, né, desenvolveu este trabalho aqui, não é à toa porque saiu da cabeça das pessoas, né, de Ju e tudo mais. Vocês podem ver aqui esta fêmea com filhote, bem pertinho aqui, né, da costa. Então nós realizamos qual é a pesquisa base, porque como é que o projeto começou? Com o monitoramento visual através de ponto fixo, né, aqui no Mirante de Serra Grande. Nós fazemos o monitoramento de julho a outubro, já estamos com 7 temporadas reprodutivas monitoradas, né, completamente, com 201 dias de campo, 185 horas de surveys e 248 horas de focais. Então, assim, a gente está no campo durante estes dias, o esforço está muito maior, mas que dados a gente coleta para conseguir usar realmente para as análises de dados. E aqui a gente está. Nossa área de estudo tem um raio de 15 km, tá? Então a gente consegue até uma segurança até 15 km, saber que tipo de grupo a gente está a ver, o que a baleia está a fazer, tá? Então assim, a gente consegue ver mais longe, mas a gente delimita essa área de segurança para ter mais certeza nos dados que a gente está a coletar. Mas, por exemplo, embarcação e tudo mais, a gente vê bem mais longe. Também realizamos um monitoramento acústico passivo, então o que é que a gente faz? A gente coloca um hidrofone, né, junto com um gravador autônomo, que a gente chama, que grava debaixo de água. Tem que ser um equipamento específico, bastante caro, então com vários riscos de perder, de estragar lá debaixo de água, se encontrou algum. Os mergulhadores têm que ir lá colocar, têm que ir lá achar. Então são dias de muitas emoções com esse tipo de temporada. Quando os equipamentos estão no mar, o coração não para de bater. Então, com esse monitoramento, lá em Serra Grande, a gente tem 4 temporadas reprodutivas, 276 dias de monitoramento com quase 6.000 horas de gravação em Serra Grande. Daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que a gente tem. Então esses gravadores aqui ficam lá em Serra Grande, os gravadores ficam lá na frente do mirante. A ideia é poder ter mais 2 gravadores, a gente sempre quis ter 3 ou 4 para poder cruzar o que as baleias estão a vocalizar, para cruzar com aquilo que a gente está a ver. Quando a gente tem 3 gravadores, a gente consegue localizar de onde vem o som das baleias. E aí a gente consegue cruzar com aquilo que a gente vê, porque a gente consegue georreferenciar, né? Mas infelizmente nessas loucuras da vida, sempre um gravador quebra, ou 2 gravadores quebram, ou um não grava, não sabe Deus porquê. Então até hoje a gente não conseguiu localizar, porque realmente a gente tem que ter uma rede de hidrofones maior do que a gente tem tido a possibilidade de ter, porque é muito caro, mas tudo bem, a gente continua a fazer aí o nosso trabalho. Ao longo desses anos, então, a gente tem tido algumas já publicações. Confesso que não é tal forte o projeto, que a gente vive numa batalha de conseguir recursos e manter o projeto ativo, então esperemos que em breve a gente consiga, né, melhorar a nossa número de publicações, mas a gente até hoje, com os dados que eu falei para vocês, já estamos na 4ª tese de doutorado, que está a usar dados do projeto, 3 trabalhos de mestrado já foram realizados, além de 2 de IC e um TCC, tá? Então, realmente, assim, só com esses dados, a gente já tem feito bastante coisa e dado subsídio e oportunidade a várias pessoas, né? Espero que em breve a gente consiga aumentar também esse número, né, de alunos de novo, que a gente tem uma fase que a gente estava com mais alunos, com essas questões de pandemia e sem recurso, e, enfim, tomara que é outra coisa que a gente vai também em breve melhorar. E a gente tem levado então esse trabalho, além daqueles congressos mundiais de baleias de barco que eu falei, para outros congressos da América Latina, eventos de bioacústica, congressos da Sociedade Latino-Americana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos aqui, né, então, na nossa região. Eu também já tive a oportunidade de, antes da pandemia, ir lá para Barcelona, no Congresso Mundial de Cetáceos mesmo, de levar o vídeo do projeto, eu convido depois todos a assistirem, que é muito bonito, e de levar o vídeo do projeto a apresentar e de apresentar os resultados também. Então até agora os dados do projeto já foram até 9 congressos, né? Em uma década, 10 anos, já estamos com uma boa média aí de apresentação em congressos. E agora falando um pouquinho sobre a nossa linha então com a pesquisa, com a conservação. Como é que a gente pode aplicar aquilo que a gente está a trabalhar?
Então, com esse monitoramento que a gente executou até agora, vamos ver se vai continuar com o Porto Sul, qual é o grande objetivo destes programas? É entender o que é que está a acontecer com a fauna, foco, no caso, cetáceos e quelônios marinhos, qual é a ocorrência deles aqui, o que é que acontece, e será que esse porto vai ter um impacto? Quando começar a obra, vai ter impacto? Vai ter impacto ou não vai ter impacto? Está a ter impacto? O que a gente pode fazer para mitigar esse impacto? Então, esse é o objetivo destes subprogramas que a gente está a executar, até estava a executar. E então é isso, fazer uma linha de base de todos os grupos, que a gente trabalha com os jubates, mas tem outros métodos que a gente pode complementar. A gente está a trabalhar agora com todas as espécies de golfinho, com tartarugas, monitoramento da praia. Então a gente está a entender, fazer o desenho do que está a acontecer antes de começar a obra offshore, né? Para quando a obra offshore começar, a gente entender se está a ter alguma alteração e todas as várias medidas de mitigação que o empreendimento tem que executar, vamos controlar se elas estão a ser eficazes ou não, tem como melhorar. Então, tem de fazer esse acompanhamento, realmente, ter esses dados para aplicar para a conservação, né, para a instalação desse empreendimento. E além disso, a gente trabalha então com o monitoramento acústico, com a paisagem acústica. A gente está a falar de baleia, de golfinho, mas tem toda a paisagem, tem o ruído que vai ser produzido, que não está no nome dos nossos subprogramas, mas é uma das partes mais importantes, né, ligada ao efeito, ao impacto que o empreendimento vai ter na nossa região, que é o som. Então vamos ter muito som, muito ruído, e as baleias, os golfinhos se comunicam melhor acusticamente, porque o som se transmite muito rápido debaixo d'água. Então, apesar de não estar no foco do nome dos programas, é um dos monitoramentos que é realizado, que é um dos mais importantes, tá? Então, a gente incorporou o ponto fixo aqui é toda a área de estudo que a gente está complementado, todos os monitoramentos que a gente executa, o que é feito, tá? A área de estudo ponto fixo, os transectos do monitoramento embarcado, que a gente faz 2 campanhas mensalmente, os equipamentos agora, os gravadores, a gente vai estar a usar eles, instalar eles perto do empreendimento para ter uma noção maior do impacto lá, que realmente agora o foco, o interesse é o maior lá. Monitoramento de praia, a gente está a monitorar 36 km de praia no Norte de Ilhéus e também estamos a realizar o etnolevantamento. Então, assim, as atividades são diversas, então ver também a perspectiva do pescador em relação aos animais, a ocorrência desses animais aqui na nossa região, para ver se ao longo do tempo eles vão achar que mudou, né, a ocorrência, eles estão no mar dia a dia. Então, assim, é batata, gente. O que a gente vê no mar, no monitoramento embarcado, bate certinho com o que eles falam. Porque são eles que estão lá todo dia, então a gente tem que ouvir eles para entender realmente, para complementar o que a gente faz durante os cruzeiros. Então aqui algumas atividades no monitoramento embarcado, né, da embarcação que a gente está a usar, a nossa equipe no campo, algumas espécies, a gente faz o monitoramento visual, o acústico no monitoramento embarcado. Então são 4 transectos, cada transecto tem 3 estações de coleta, que faz a coleta de dados acústicos, com um hidrofone cabeado, cabeado ao gravador na embarcação, e faz coleta de dados ambientais, registro fotográfico para fotoidentificação. Então, assim, é um monitoramento bem complexo, tem vários dados coletados. Monitoramento acústico passivo com os hidrofones do fundo, que eu falei para vocês, né, que é instalado com o mergulhador aqui, está meio escuro, mas aqui está o hidrofone, acabado de recuperar a felicidade, sorriso. Então, atualmente estão a ser instalados aqui perto do empreendimento, onde vai ser o empreendimento. Monitoramento de praia, então, que é feito de quadriciclo e de bicicleta, com foco em encalhe de animal vivo, morto e ocorrências reprodutivas de tartaruga marinha, tá? Então, por exemplo, aqui foi uma tartaruga de couro que encalhou o ano passado, 2 vezes aqui, e a gente tem a parceria com o Instituto de Mamíferos Aquáticos para a reabilitação dos animais. E como também a gente outra linha de ação que foi feita nos últimos anos, julho, em 2021, foi convidado para participar no comitê científico da Comissão Internacional da Baleia, que é o local onde especialistas se reúnem para falar dos dados que foram coletados e como usar esses dados para a conservação, das baleias, dos cetáceos, no mundo inteiro. Então, em 2021, julho, participou na reunião, como comitê científico daqui do Brasil. Tá? Quanto à atividade de educação ambiental, de sensibilização ambiental, de educação ambiental, vocês podem ver que, assim, antes da pandemia a gente conseguiu, fazer várias atividades, e agora que a pandemia, nos deu um descanso, a gente retomou as atividades. Ano passado a gente voltou já
em outubro, novembro, no Festival Literário Serra Grande. O ano passado aqui, a gente, em parceria com a empresa Ecosul, está a fazer agora os eventos de início da abertura da temporada, né? É uma maneira que a gente mostra para a comunidade o que é que está acontecendo aqui na região, que as baleias estão aqui, a partir de quando. Então, assim, são vários dos eventos que a gente tem participado. Além disso, como é que a gente pode atuar na educação? Com a capacitação técnica também, tá? Então a gente, além de levar para as crianças, para os adultos, a gente começou, né, com capacitações técnicas. Ano passado a gente fez uma capacitação sobre boas práticas durante a navegação para a observação de cetáceos e no meio do ano a gente fez uma capacitação dos primeiros atendimentos de resgate de animais silvestres marinhos na praia, o que fazer, né? Então a gente chamou os bombeiros, junto com a BAMI, chamou os bombeiros, a CIPA, a Marinha, para realmente fazer eles entenderem, né, quais são os primeiros passos, o que fazer, né? Então a gente tem atuado também nessa linha. Além disso, então, na divulgação científica, através de redes sociais, sigam o nosso projeto Baleias da Serra, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, vão assistir o vídeo do projeto, muito legal, então assim, quando tiver a oportunidade. Também, a gente também, o Júlio Tamires, teve um podcast que foi muito legal, também aconselho todos que puderem escutar, no Escafandro, tem um podcast, né, sobre o som das baleias. Então, lives durante a pandemia, vamos chamar os pesquisadores em live para conversar sobre a conservação e, lógico, a gente também precisa de ir para a mídia para levar mais longe o que a gente está a fazer aqui na região. Então, são as várias, como a gente consegue, né, de todas as maneiras, o máximo que a gente consegue atingir a sociedade. E aí estamos nós aqui em 2023 com esse desafio que vai acontecer com o nosso contrato, por exemplo, também, né, como é que a gente vai conseguir financiamento, mas desde a pandemia, inclusive em 2020, uma semente começou a brotar. E desde o ano passado que a gente decidiu que realmente a gente tinha que focar grande parte do nosso esforço nessa semente, nessa ideia, nesse sonho. E realmente o que a gente agora, para os próximos passos do projeto, que a gente quer ampliar mais ainda as nossas atividades, a gente sonha com um espaço de uma base de pesquisa junto com o Centro de Visitantes, que vai ser o Espaço Serra das Baleias, em Serra Grande. Então o nosso grande sonho agora para tornar uma realidade é esse espaço, onde a gente quer então levar a universidade para lá também, então vai ser a base de pesquisa, né? Um braço da universidade vai ser lá, junto com o Centro de Visitantes, porque a gente realmente vai ter um espaço onde a gente vai ter turista, vai poder levar as crianças para fazer ações de educação ambiental, trazer a comunidade para falar das baleias e para fazer todas as atividades que eles também, né, poderem usar o espaço para atividades da comunidade. Mas qual é o grande diferencial desse espaço que a gente tem em mente? A gente não quer fazer só o Centro de Visitantes das baleias. A gente está num lugar muito especial, como eu falei para vocês, na Mata Atlântica com o Oceano Atlântico à nossa frente, né? Então a gente quer mostrar o que é que a gente quer fazer, conectar as pessoas, a floresta e o oceano. Então esse é o grande objetivo do Espaço Serra das Baleias. Conseguir realmente que as pessoas se conectem entre elas, com o que está à volta delas, né? E lembrar que, né, floresta e oceano estão conectadas também. Então, realmente criar essa rede, essa conexão e levar isso para as pessoas. A gente está numa das áreas de regiões campeãs de biodiversidade do mundo, né? Então, assim, o objetivo não é, a baleia vai ser a embaixadora, né, do espaço, mas é um centro de visitantes Serra das Baleias. A gente está na Serra, na Mata Atlântica, com as baleias na frente. Então o objetivo é fazer essa conectividade e realmente poder ter todo o apoio, né, desse background do EAC na parte terrestre e levar também, né, para o espaço lá. Então criar esse espaço onde a gente possa ter base de pesquisa, não só para trabalhar com baleia, para trabalhar alguém que ir para o Parque do Uru, que é fazer outros trabalhos, ter um lugar para os pesquisadores dormirem, ter um espaço para fazer eventos científicos e ter um centro de visitantes para receber os turistas e realmente mostrar sobre a região, né, a parte de meio ambiente, a cultura da região, as comidas da região. Então realmente é um grande sonho que a gente está aí agora nos primeiros passos aí a tentar que se enraize. E é um lugar onde as protagonistas vão visitar
o espaço. Então a gente tem a visita das protagonistas esperemos, né, então no nosso lugar. Então assim, onde é que as protagonistas do Galo são visitantes do próprio Porcino? Nosso amigo Renato, nosso colaborador também, né, já escreveu, fala que Pedro e Juju ainda não se conhecem pessoalmente, mas de alguma forma sentem como é ser o outro. Aos poucos, com o passar do tempo, eles vão descobrir que existem mais semelhanças entre si do que diferenças. Todos somos mamíferos, né? Então, seus caminhos se cruzaram no pé daquela serra. Aquela serra grande onde ambos nasceram, mamaram e se apaixonaram. Pedro, filho de jangadeiro, e Juju, filhotes de baleia jubarte. Então a gente tem os filhos de jangadeiros que estão aí na região, que a gente tem que pensar, que a gente tem que trazer a cultura da região, né? Valorizar o que a gente tem de mais importante também lá na região e conectar todo mundo. Os jangadeiros estão no mar com as baleias. Então realmente fica a mensagem. Quero agradecer aos parceiros que nos ajudaram, né, até nesta primeira década aí. Todo o apoio financeiro que a gente teve, também nosso apoiador anónimo e todos os apoiadores das vaquinhas que a gente fez em todos os anos. Eu estou aqui hoje, mas tem um monte de colaboradores nossos, nossa equipe, que já não estão mais connosco, alguns, né, muitos estão, sempre que estão aí connosco, é assim que a gente consegue fazer um projeto acontecer. E o meu maior agradecimento vai para o Júlio, por todo o sangue dele e por ter me dado a oportunidade, confiado esse trabalho em mim. Obrigada, gente.